O texto base de hoje é Mateus capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Nós vamos ver hoje a parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém? Então nós vemos aqui hoje a parábola dos 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. E esses 2 filhos representam 2 grupos de pessoas. Jesus conta essa parábola logo após eles terem passado pela purificação do templo e em seguida os príncipes, os sacerdotes, os anciãos chegam a Jesus e faz uma pergunta a Jesus, questionando a autoridade de Jesus. E Jesus, ao invés de responder a eles, Jesus faz uma outra pergunta que põe a eles ficaram confusos, eles não tinham como responder a Jesus. Eles ficaram sem saída. Então eles tiveram que mentir e dar uma resposta falsa a Jesus, porque Jesus deixou eles sem saída. Então provavelmente eles estavam irritados já com Jesus. E eles querendo arrumar prova contra Jesus, incriminar Jesus, e Jesus, conhecendo o coração deles, deixa eles sem saída. Então Jesus conta essa parábola a eles, de 2 filhos. Um filho que o pai, chegando ao filho, fala para o filho trabalhar, o filho fala que não vai, e se arrependendo depois ele vai. E outro filho que fala que vai, mas não vai. Esse segundo filho representa os príncipes, os sacerdotes e os anciãos, que eles falam que eles são servos de Deus, que eles são obedientes a Deus, eles se acham melhores do que todas as pessoas, porque eles fazem tudo certinho, mas só que eles são mentirosos, o coração dele é totalmente diferente. Eles tramam contra Jesus, eles querem matar Jesus. Então eles não são obedientes a Deus, eles só vivem de aparência. Então eles representam esse segundo filho. E o primeiro filho, Jesus fala que esse primeiro filho são como os publicanos, as meretrizes, que são pessoas que rejeitaram Jesus. Mas em seguida eles se arrependem e eles se voltam para Deus. Os publicanos e as meretrizes eram um grupo de pessoas que eram rejeitados pela sociedade. Então, Jesus fala que esse grupo de pessoas se arrependendo, eles se voltam para Deus e Deus os perdoa. Então, eles começam a buscar viver os ensinamentos de Jesus. Então, nós vemos que tem 2 grupos de pessoas, um que é obediente e outros que vivem de aparência. Qual a lição para as nossas vidas dessa parábola de hoje? Que nós temos que ser o primeiro filho. Que nós possamos se arrepender de todas as nossas falhas. Nós sabemos que nós vamos falhar. Então, toda vez que nós falharmos, nós temos que se arrepender, se voltar para Deus, se humilhar, sermos pessoas humildes de coração. Mas o que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele conhece todas as coisas e ele conhece o nosso coração. Então, não adianta a gente querer enganar a Deus. A gente pode até enganar o homem, as pessoas, mas a Deus não se engana. Então, nós temos que ser como o primeiro filho. O primeiro filho, ele se arrependeu. Ele estava afastado de Deus, mas ele se arrependeu e ele foi fazer a vontade de Deus. Então nós temos que ser esse filho, sempre se arrepender. Quando nós falharmos, nós temos que sempre se arrepender e se voltar para Deus e buscar ter uma vida em obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus. Nós não podemos ser como o segundo filho, que representa os principais, os sacerdotes e os anciãos, que eles se acham melhores do que os outros, fazem tudo certo, mas o coração deles é enganoso, porque no coração eles não são assim, eles vivem de aparência. Então nós não podemos ser como o segundo filho, que fala que vai fazer a vontade de Deus, mas não vai. E o que nós aprendemos aqui? Que nós temos que ir à igreja, nós temos que escutar a ministração, nós temos que buscar viver de acordo com o que nós aprendemos. Não adianta a gente somente ir na igreja e não viver de acordo com o ensinamento de Jesus. A gente escuta a ministração e tem que pôr em prática. Porque se a gente não viver de acordo,
A gente só vai na igreja, a gente está sendo como os principais, os sacerdotes e os anciãos, que vivem de aparência. A gente só vai na igreja por um mero compromisso. Fiz meu compromisso e não busca viver. Então, nosso coração ele tem que estar reto com Deus. A gente tem que aprender o que a gente aprendeu com Jesus, a gente tem que buscar pôr em prática. E se falharmos, toda vez que falharmos, nós temos que limpar o nosso coração, se arrepender, se humilhar na presença de Deus, se aquebrantar na presença de Deus e buscar se aproximar mais de Deus. Mas nós não podemos viver de aparência. Falar algo, tem muitas pessoas às vezes que falam bonito, falam algo, mas não viver. Nós temos que falar o que nós vivemos, não podemos falar o que nós não vivemos. Primeiro, para a palavra de Deus poder fazer sentido na vida das outras pessoas, ela primeiro tem que ser ministrada no nosso coração. Nós temos que buscar a ter uma vida de obediência a Deus. Nós sabemos que Deus é santo, Deus é separado do pecado. E nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que sempre limpar o nosso coração. Nós não podemos guardar mágoa no nosso coração. Não podemos guardar ressentimento no nosso coração. Não podemos guardar inveja no nosso coração. Porque se nós guardamos isso no nosso coração está sujo. Como o Espírito Santo de Deus pode morar num coração sujo? Se nós sabemos que Deus é santo, Deus é separado do pecado. Deus não mora com sujeira, com coração sujo. Então nós temos que limpar o nosso coração para Deus poder habitar no nosso coração, para Ele estar sempre no nosso coração. Por isso nós temos que ter prática de se arrepender das nossas falhas e pedir perdão a Deus diariamente, para que Ele limpe nosso coração e Ele possa fazer morada no nosso coração. Então essa tem que ser a nossa prática como cristão. Sempre se humilhar na presença de Deus e querer mais de Deus, querer aprender mais de Deus. E nunca se achar melhor do que os outros. Nunca apontar o dedo para outras pessoas achando que as pessoas estão falhando. Nós temos que cuidar da nossa vida e buscar a sempre fazer a vontade de Deus. Cumprir os ensinamentos de Jesus, buscar praticar cada dia mais em obediência a Deus. Esse é o nosso dever como cristão. Nós temos que crescer espiritualmente, mas nós temos que buscar aprender com Jesus e pôr em prática. Não adianta a gente aprender e só parar por aí. Nós temos que buscar aprender com Jesus e pôr em prática, para que haja um crescimento espiritual, para que a nossa fé aumente a cada dia. Então nós aprendemos com Jesus, nós colocamos em prática. E essa grande lição que nós aprendemos com Jesus hoje é que nós não podemos ter soberba no nosso coração, se acharmos melhores do que os outros, assim como os príncipes dos sacerdotes, eles se achavam melhores só porque eles estavam na casa de Deus. Então nós sabemos que nós temos que ser humildes de coração. Então Jesus continua falando para eles que os publicanos e as meretrizes entram no reino do céu diante de vós, porque eles não reconheceram João Batista. Eles rejeitaram João Batista. Quando João Batista veio, eles não creram no João Batista. Então Jesus ele compara esse grupo de pessoas que eram rejeitados para mostrar que eles, mesmo sendo um grupo de pessoas rejeitado pela sociedade, eles se arrependeram e eles vão para a presença de Deus e Deus os perdoa. Então a lição que nós temos é que nós temos que se arrepender sempre e sempre pedir perdão a Deus, sempre limpar o nosso coração. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição de hoje, que nós vemos mais uma vez que nós temos que ser humilde e sempre se humilhar na Tua presença e limparmos nosso coração, porque o Senhor faça morada no nosso coração. Nós temos que sempre buscar a Te imitar, meu Senhor, sempre buscando ter uma vida de acordo com a Tua vontade, porque não adianta nós vivermos de aparência, porque o Senhor ninguém engana, o Senhor conhece o nosso coração. Então, Senhor, prepara o nosso coração para que sempre nós possamos fazer a Tua vontade, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.